Em cada canto do planeta, existem frutos tão estranhos que parecem ter saído de um mundo paralelo. Hoje, você descobrirá sabores que desafiam a lógica, aromas inesquecíveis e formas que nenhum artista ousaria inventar. Prepare-se! Estes são os frutos mais raros e exóticos do mundo. E eu garanto que você nunca viu nada igual. Número 1. Durian, Sudeste Asiático. No coração úmido e vibrante do Sudeste Asiático, existe um fruto que divide o mundo como poucas coisas conseguem. Para começar, o durian não se apresenta timidamente. Surge como um orbe verde coberto de espinhos, um pequeno planeta vegetal cujo aroma antecede sua presença a metros de distância. No entanto, apesar desse cheiro tão polêmico que levou à sua proibição em hotéis, metrôs e aviões, milhões de pessoas o veneram. E é precisamente aí que reside seu enigma. Porque o durian é, em essência, uma contradição viva. Quanto mais ofensivo parece seu odor, mais celestial é seu sabor, para aqueles que se atrevem a prová-lo. Quando alguém se aproxima da fruta pela primeira vez, quase sempre o faz com dúvida. Não é por acaso que muitos locais dizem que o durian te escolhe, como se fosse um iniciador de mistério gastronômico. E no entanto, uma vez que sua casca espinhosa é aberta, aparece uma polpa amarelada e suave, quase cremosa, cujo sabor tem sido comparado a creme de baunilha, custard, amêndoa torrada, sorvete de baunilha, caramelo e até queijo doce. Por conseguinte, não surpreende que em mercados na Tailândia, Malásia e Indonésia se formem longas filas para degustá-lo na época de colheita, quando o ar inteiro se carrega com essa mistura de odor e tentação. Além disso, o durian não é apenas extravagante em aroma e sabor, mas também em sua composição. Contém altos níveis de energia, vitaminas e compostos sulfurados responsáveis por sua fama olfativa. De fato, este último detalhe é tão significativo que, segundo alguns pesquisadores, os voláteis do durian compartilham moléculas com a cebola, o alho e certos queijos fortes. Dito de outro modo, o fruto é um laboratório químico disfarçado de quebra-cabeça natural. E, apesar de sua intensidade, aqueles que o amam garantem que, uma vez superado o primeiro impacto, o durian desperta um tipo de adição tranquila, como se cada mordida abrisse uma lembrança desconhecida, mas agradável. Por outra parte, o durian gerou lendas, contos populares e até disputas entre povos. Em certas regiões, afirma-se que comê-lo junto com álcool pode ser perigoso, uma crença que mistura advertência cultural e observações anedóticas. Enquanto isso, em outras zonas, é considerado um presente nobre, um tributo digno para convidados de honra. Assim, o durian se torna não apenas um alimento, mas um símbolo social, um marcador de identidade que revela como a percepção humana pode oscilar entre a rejeição absoluta e a fascinação total. Igualmente, convém destacar que sua produção é um desafio. O durian amadurece sem aviso exato e cai da árvore com uma força que obriga os agricultores a trabalhar com capacetes para evitar acidentes. Essa queda repentina adiciona um toque de dramaticidade, lembrando que até a colheita tem um ar de aventura. No entanto, quando colhido no ponto certo, o durian adquire uma textura tão delicada que muitos o consideram um dos manjares mais complexos da Ásia. Em suma, o durian continua sendo um fruto que desperta paixões opostas e curiosidade infinita. Seu cheiro escandaloso e seu sabor requintado parecem estar projetados para pôr à prova nossa capacidade de não julgar um alimento pela primeira impressão. E enquanto viajantes, cientistas e curiosos continuam se aproximando dele, o durian permanece como um lembrete perfeito de que a natureza gosta de brincar com contrastes. Porque, às vezes, o mais estranho é também o mais memorável, e o mais intenso, o mais irresistível. 2. Mangostão, Indonésia. Do penetrante universo do durian, passamos em contraste quase poético ao reino sereno do mangostão, mangosteen. Enquanto o anterior divide e provoca, o mangostão reconcilia e cativa. De fato, é conhecido como a rainha das frutas. Um título que não é exagero folclórico, mas reconhecimento cultivado durante séculos no Sudeste Asiático. Para começar, sua aparência já parece desenhada por algum miniaturista imperial.
uma esfera púrpura brilhante coroada por um cálice verde, que lembra uma joia cerimonial. No entanto, o verdadeiramente surpreendente ocorre ao abri-lo. Uma vez que sua casca grossa é partida, surge uma polpa branca, delicada, disposta em gomos quase simétricos, como se a natureza quisesse mostrar sua capacidade de perfeição silenciosa. Seu aroma é suave, quase tímido, mas seu sabor desafia qualquer tentativa de descrição precisa. Alguns falam de uma mistura entre pêssego, lichia e frescor cítrico. Outros preferem compará-lo a uma guloseima natural que não existe em nenhum outro fruto. Por conseguinte, é bastante comum que aqueles que o provam pela primeira vez experimentem uma pequena revelação. Essa sensação de estar diante de algo familiar e desconhecido ao mesmo tempo. Além disso, o mangostão esconde uma história botânica curiosa. Durante séculos, acreditou-se que só podia crescer em climas tropicais muito específicos e que era quase impossível de cultivar fora de sua zona nativa. Esta aura de exclusividade fez com que se tornasse um cobiçado objeto de desejo para exploradores, comerciantes e, segundo algumas lendas, até para monarcas europeus que jamais conseguiram prová-lo. Além disso, em muitas regiões asiáticas, atribuíam-se-lhe propriedades medicinais, desde a capacidade de refrescar o corpo até benefícios digestivos. Embora a ciência moderna não apoie todos esses mitos, reconhece seu alto teor antioxidante e sua riqueza nutricional. Por outra parte, o mangostão tem uma forma peculiar de comunicar seu próprio conteúdo. Basta observar a base do fruto. Ali, gravada na pele, aparece uma espécie de flor natural cuja quantidade de pétalas indica quantos gomos há em seu interior. É um detalhe mínimo, quase secreto, que demonstra até que ponto a fruta parece desenhada com sutileza artística. E, no entanto, esta delicadeza contrasta com a dureza de sua casca, que exige pressão firme para se abrir sem danificar a polpa. Essa dualidade, resistência por fora e ternura por dentro, o torna uma pequena mensagem botânica sobre a paciência e a recompensa. Igualmente, convém assinalar que sua fragilidade, uma vez aberto, influenciou sua fama internacional. O mangostão não suporta bem as viagens longas, perde qualidade em questão de horas e exige um manuseio cuidadoso. Por isso, durante muito tempo, permaneceu como um tesouro local, um privilégio reservado a quem vivia perto de suas árvores. No entanto, esta dificuldade de transporte alimentou ainda mais seu misticismo. As pessoas falavam dele como de uma experiência quase lendária, um sabor que devia ser conquistado viajando até sua origem. Em consequência, quando o mangostão começou a chegar aos mercados internacionais, o fez cercado de expectativas quase impossíveis. E, ainda assim, conseguiu cumpri-las. Seu sabor equilibrado, doce sem ser enjoativo, fresco sem se tornar cítrico, converteu o mangostão em uma das frutas exóticas mais respeitadas do mundo. Tanto é assim que vários chefes de alta cozinha o utilizam como ingrediente estrela em sobremesas, molhos e harmonizações inesperadas, aproveitando sua pureza gustativa. Em suma, o mangostão atua como contraponto perfeito ao durian. Onde um é excesso e intensidade, o outro é harmonia e sutileza. Juntos, revelam que a diversidade frutal do planeta reside não apenas em sabores extremos, mas também na capacidade de oferecer beleza, história e surpresa em formas completamente distintas. E enquanto exploramos este catálogo de raridades naturais, o mangostão se ergue como um lembrete de que o maravilhoso também pode ser delicado. 3. Rambutão, Malásia. Após a elegância tranquila do mangostão, o caminho frutal nos conduz a uma criatura vegetal que parece ter saído de um carnaval biológico. Refiro-me ao rambutão, rambutan, um dos frutos mais vistosos da Malásia e, ao mesmo tempo, um dos mais incompreendidos por quem o vê pela primeira vez. Diferente da sobriedade púrpura do mangostão, o rambutão se apresenta como uma explosão capilar. Uma pequena esfera coberta de filamentos flexíveis, avermelhados e verdes, que lhe dão aquele aspecto irreverente de uva que decidiu vestir-se de punk tropical. E, no entanto, por trás de sua estética extravagante, esconde-se uma doçura perfeitamente medida. Para começar, seu nome provém da palavra Malaya, rambut, que significa cabelo.
É lógico, pois esta fruta parece ter um penteado próprio, um que a natureza desenhou com um humor singular. Mas, além de sua aparência brincalhona, o rambutão convida à experiência sensorial desde o primeiro contato. Basta pressionar levemente sua casca para abri-la e revelar um interior surpreendentemente limpo. Uma polpa branca, brilhante, quase translúcida, muito similar à da litia, mas com um toque de personalidade própria que o distingue. Seu sabor é uma mistura equilibrada entre doce e ligeiramente ácido, refrescante sem se tornar tímido, e firme sem ser crocante. Por conseguinte, é comum que aqueles que o provam pela primeira vez o associem imediatamente a um caramelo úmido, suave, desses que parecem derreter sem esforço. Além disso, esta suculência quase perfeita demonstra que o rambutão não aposta unicamente na extravagância visual, mas também na harmonia interna, como se seus extravagantes cabelos fossem apenas um truque para enganar o olho antes de conquistar o paladar. Por outra parte, sua história cultural adiciona outra camada de interesse. O rambutão viajou pelo Sudeste Asiático durante séculos, estendendo-se por rotas comerciais antigas até se tornar um habitual de mercados na Tailândia, Indonésia e Filipinas. Em muitas destas regiões, é consumido não apenas como fruta fresca, mas também em xaropes, geleias ou até em pratos salgados que aproveitam seu toque doce. E embora possa parecer uma fruta simples, o certo é que se relaciona com rituais cotidianos. Reuniões familiares, onde são compartilhados cachos, celebrações onde é servido para refrescar, e até pequenos presentes afetuosos entre vizinhos. Igualmente, seu impacto visual deixou uma marca na cultura popular. Viajantes, fotógrafos e curiosos o retratam constantemente, fascinados por sua combinação única de cores e texturas. É como se o rambutão tivesse entendido que, em um mundo onde a natureza compete com infinitas telas luminosas, a melhor estratégia é apostar na extravagância estética. E o consegue com talento. Sua presença em uma banca de frutas transforma a cena em um espetáculo natural, que parece pedir uma ovação. Em suma, o rambutão funciona como um lembrete simpático de que o exotismo não precisa ser solene. Enquanto o durian desafia e o mangostão seduz, o rambutão diverte. Ri de si mesmo, exibe sua cabeleira rebelde e nos convida a não levar a botânica tão a sério. E, no entanto, sob essa aparência brincalhona, oferece um sabor tão bem calibrado que acaba conquistando qualquer um que lhe dê uma oportunidade. Porque, afinal, a diversidade frutal do mundo não se constrói apenas com raridades imponentes, mas também com estes pequenos acenos de humor vegetal que mantém viva a surpresa. 4. Fruta do dragão. Pitaya, América Central. Da cabeleira festiva do rambutão, avançamos para uma fruta que parece ter saído diretamente de um quadrinho futurista. Refiro-me à pitaya, também conhecida como fruta do dragão, dragon fruit, uma criatura vegetal que renuncia completamente à descrição. Assim que aparece em cena, exibe sua pele fúcsia ou amarela, com escamas onduladas, que lembram asas dobradas ou armaduras de fantasia. No entanto, e aqui reside sua ironia mais encantadora, toda essa estética heróica serve para proteger um sabor surpreendentemente tímido, quase introvertido, embora profundamente refrescante. Para começar, a pitaya pertence à família dos cactos, um dado que costuma desconcertar a muitos. É curioso pensar que um fruto tão vistoso provenha de uma planta que prospera em climas áridos e noturnos. No entanto, esta contradição é parte de seu encanto. Durante as noites, os cactos de pitaya desdobram flores enormes e perfumadas, que duram apenas algumas horas, como se a natureza estivesse ensaiando uma apresentação teatral de função única. E é justamente depois desse espetáculo efêmero que o fruto começa a se formar. Uma vez aberta, a pitaya revela uma polpa branca, vermelha ou até púrpura, salpicada de diminutas sementes negras que lembram o kiwi. Seu sabor não pretende competir com o dramatismo de sua aparência. Inclina-se mais para a delicadeza, ligeiramente doce, com um frescor aquoso que acalma o paladar nos dias quentes. Por conseguinte, a fruta do dragão se tornou um clássico de sucos, saladas tropicais e sobremesas leves,
onde sua beleza visual contribui tanto quanto sua suavidade gustativa. Além disso, sua composição nutricional é curiosa. Embora não seja tão intensa no sabor, é generosa em fibra, antioxidantes e água. Várias comunidades na América Central a consomem como um tônico natural para o sistema digestivo. Um detalhe que se estendeu também para mercados internacionais, onde a pitaia é celebrada como um superalimento. Além dos rótulos comerciais, o certo é que sua leveza a torna uma fruta que o corpo agradece sem extravagâncias. Por outra parte, sua viagem cultural é igualmente interessante. A pitaia foi cultivada durante séculos no México e na América Central, tanto por povos originários quanto por agricultores modernos que aprenderam a domar os cactos trepadores. Com o tempo, sua fama chegou ao Vietnã, onde foi adotada com tanto entusiasmo que hoje é um dos maiores produtores mundiais. Este traslado de continente criou uma curiosidade botânica. A fruta centro-americana, que se tornou emblema asiático, um lembrete de que a identidade de um alimento é tão móvel quanto aqueles que o cultivam. Igualmente, a estética da pitaia fez com que fotógrafos, gastrônomos e criadores visuais a utilizassem como musa. Mesmo cortada, seu interior oferece um padrão perfeito para composições minimalistas ou explosões de cor. É quase como se a pitaia compreendesse as regras secretas da simetria e do contraste. E embora seu sabor não carregue o dramatismo que seu aspecto promete, sua textura suave e suas sementes crocantes provocam uma experiência prazerosa que combina o suculento com o terroso. Em suma, a pitaia demonstra que a beleza e a sutileza não são incompatíveis. Sua pele de super-herói protege uma essência tranquila, um sabor que não busca protagonismo, mas que conquista pela simplicidade. E assim, dentro deste desfile de raridades botânicas, a fruta do dragão nos convida a olhar além do evidente e a descobrir que até o mais chamativo pode esconder uma personalidade discreta. 5. Marang, Bornéu e Filipinas. Após o desdobramento cromático da pitaia, a viagem sensorial nos leva a uma fruta que, sem precisar de disfarce, conquista por pura textura e aroma. Trata-se do marangue, um fruto originário de Bornéu e Filipinas que costuma ser descrito como o parente amável do durian. E a comparação não é casual. Ambos compartilham uma aparência robusta e uma família botânica próxima. Mas o marangue se comporta como o primo sociável em uma reunião. Seu cheiro é muito mais amável, seu sabor mais acessível e sua presença menos intimidante, embora igualmente fascinante. Para começar, basta observá-lo para notar seu caráter particular. O marangue possui uma casca coberta de protuberâncias macias, que o fazem parecer uma criatura marinha, encalhada na selva. Não tem os espinhos afiados do durian, mas sim uma textura que convida a tocá-lo, como se estivesse acolchoado por natureza. No entanto, a surpresa real chega ao abri-lo, porque em seu interior aparecem fileiras de pequenas cápsulas brancas, suculentas, envoltas em um aroma que mistura baunilha suave, banana doce e um toque de creme. Seu sabor é o protagonista de qualquer conversa. Muitos o descrevem como uma mistura entre chiclete frutal, creme de baunilha tropical e um ligeiro perfume floral que fica na memória. Por conseguinte, aqueles que o provam pela primeira vez costumam ficar em silêncio por alguns segundos, como se seu paladar precisasse acomodar uma experiência inesperada. Diferente do durian, que exige valentia, o marangue trabalha a partir da sedução delicada. Não impõe, não desafia, simplesmente convida. Além disso, sua estrutura interna é curiosa. Cada gomo contém uma semente que não é consumida crua, mas que algumas comunidades torram para obter um sabor terroso similar ao das nozes. Este detalhe lembra que o marangue não é apenas um presente gustativo, mas também um pequeno laboratório culinário. É comum que nos mercados locais as pessoas o abram ali mesmo, o compartilhem em família ou o utilizem para preparar sobremesas improvisadas que são desfrutadas antes que a fruta perca o frescor. Porque o marangue, como o mangostão, deteriora-se rapidamente uma vez aberto. Por outra parte, seu aroma gerou um fenômeno curioso. Nas Filipinas e em Bornéu, quando é época de marangue, a selva parece anunciá-lo antes dos vendedores.
Sua fragrância doce flutua entre as árvores e atrai tanto pessoas quanto animais. Este cheiro atua como uma isca natural, lembrando que a evolução favorece os frutos capazes de seduzir aqueles que os dispersam. E embora o durian use a estratégia do escândalo olfativo, o marang aposta em um perfume muito mais amável. Igualmente, a tradição cultural que rodeia o marang é rica em nuances. Em várias aldeias, é considerado um fruto que reúne, um alimento que marca o início de celebrações familiares. Seu consumo está associado a tardes quentes, conversas sob a sombra e crianças que esperam pacientemente a abertura do fruto para disputar os gomos mais doces. Não é apenas uma fruta exótica, é um pequeno ritual cotidiano que une gerações. Em consequência, o marang se tornou um tesouro regional, que apesar de sua crescente fama internacional, continua sendo difícil de encontrar fora de sua zona de origem. Sua fragilidade pós-colheita complica sua exportação, e essa raridade o torna um objeto de desejo para viajantes gastronômicos que cruzam meio planeta só para prová-lo fresco. Mas até mesmo aqueles que o conhecem de longe reconhecem que o marang encarna algo mais que sabor. Representa a delicadeza tropical em sua forma mais pura. Em suma, o marang funciona como uma ponte perfeita entre a extravagância do durian e a suavidade do mangostão. Possui a herança silvestre de um e a acessibilidade gustativa do outro. É um lembrete de que a selva não produz apenas raridades caprichosas, mas também maravilhas equilibradas que parecem desenhadas para nos deixar sem palavras. E enquanto avançamos por esta coleção de frutos extraordinários, o marang se ergue como um sussurro doce que permanece na memória. 6. Aqui, África Ocidental e Caribe. Após a suavidade aromática do marang, o percurso nos leva a uma fruta que combina mistério, beleza e risco em partes iguais. O aké, aqui, originário da África Ocidental, mas profundamente enraizado na cultura caribenha, é um desses frutos que parecem ter sido projetados para lembrar que a natureza nem sempre oferece recompensas sem exigir respeito. Sua história é marcada por advertências, por sabedorias populares e por um encanto culinário que só se desdobra quando a fruta decide que é o momento adequado. Para começar, o aké possui uma qualidade extraordinária. Só pode ser comido quando se abre por si mesmo. Nem antes, nem depois, nem com truques. Sua casca vermelha se divide de maneira natural, revelando 3 grandes arilos de polpa amarela com sementes negras brilhantes, similares a olhos atentos. Essa abertura espontânea é o sinal inequívoco de que está maduro e seguro. Se for consumido prematuramente, o aké se converte em um risco real, pois possui toxinas chamadas hipoglicinas, que podem causar sérios problemas de saúde. Por conseguinte, o aké é um fruto que exige paciência, conhecimento e uma relação quase ritual com aqueles que o colhem. No entanto, uma vez que se abre no momento exato, a história muda completamente. A polpa comestível do aké tem uma textura suave que muitos comparam com ovos mexidos cremosos, e seu sabor é delicado, quase amanteigado, com um fundo vegetal muito sutil. Esta particularidade o torna o protagonista de um dos pratos mais emblemáticos da Jamaica, o aké com bacalhau, saltfish. É um casamento culinário inesperado, onde a fruta e o peixe salgado compartilham protagonismo com uma naturalidade que surpreende até quem não está acostumado a pensar na fruta como ingrediente de um prato salgado. Além disso, o percurso cultural do aké merece atenção. Chegou ao Caribe através do comércio transatlântico, adaptou-se ao clima tropical e encontrou nova identidade em um território que o adotou como se sempre tivesse pertencido ali. Com o tempo, a Jamaica o transformou em um símbolo nacional, tanto que até aparece em canções, celebrações e relatos cotidianos. É um exemplo perfeito de como uma fruta pode viajar, transformar-se e renascer como peça central de uma cultura que aprendeu a respeitá-la profundamente. Por outra parte, a fruta encerra um ensinamento botânico interessante. Os agricultores experientes podem identificar com precisão quando o aké está pronto, apenas observando o modo como a casca se abre. Não basta que rache ligeiramente. Deve desdobrar-se com naturalidade, como se respirasse. De fato, a abertura revela não apenas sua maturidade,
mas também a beleza contrastada entre o vermelho intenso da pele, o amarelo creme da polpa e o negro brilhante das sementes tóxicas. É uma composição que parece desenhada para divertir e seduzir ao mesmo tempo. Igualmente, o Aqui demonstra que a relação entre seres humanos e frutos nem sempre é passiva. É preciso aprender a escutá-lo, a observá-lo, a respeitar seus tempos. Este diálogo entre o fruto e a tradição culinária gerou um tipo de sabedoria prática, que é transmitida de geração em geração. Não se trata apenas de saber cozinhá-lo, mas de reconhecer sua linguagem. E é esse vínculo cultural que transforma o Aqui em algo mais que um alimento. É uma ponte entre história, sobrevivência e prazer gastronômico. Em suma, este fruto enigmático destaca-se como um dos mais singulares do mundo. Enquanto alguns frutos surpreendem por seu aroma, seu aspecto extravagante ou sua suavidade tropical, o Aqui o faz por seu caráter. É uma fruta que ensina paciência, que recompensa o conhecimento e que demonstra que o exótico nem sempre se mede em cores brilhantes, mas em histórias que obrigam a olhar várias vezes antes de tocar. 7. Salak, ou fruta serpente, Indonésia. À medida que avançamos, a natureza parece se divertir com seus próprios disfarces. Nota-se especialmente quando aparece a próxima protagonista, a salak, também chamada fruta serpente, snake fruit. E o apelido não é exagero retórico, mas descrição literal. Sua casca é formada por escamas brilhantes, rígidas e acomodadas, como as de um réptil miniaturizado. É um fruto que intimida um pouco à primeira vista, mas que, assim que se deixa abrir, revela um interior completamente distinto. Claro, crocante e surpreendentemente perfumado. O curioso é que, apesar de seu aspecto quase mitológico, a salak não busca assustar ninguém. Joga mais em dissimular um sabor que combina a simplicidade de uma maçã com um toque de especiarias quentes, como se tivessem comprimido em cada gomo um pequeno aceno às cozinhas antigas do Sudeste Asiático. Além disso, sua textura tem um encanto próprio, um crocante firme, rápido, que deixa claro que pertence a essa família de frutos que são desfrutados devagar, valorizando cada mordida. E, no entanto, enquanto a come, não se pode evitar lembrar a cobertura escamosa com que tudo começou. Essa máscara réptil que parece sugerir que a natureza adora o teatro tanto quanto a biologia. A salak também é uma lição de adaptação. Cresce em cachos apertados perto do chão, protegida por caules armados de espinhos como lanças diminutas. Nada disso é casual. É a estratégia evolutiva de um fruto que criou um sistema de segurança sem necessidade de inventar venenos ou cores chamativas. Primeiro te desafia a se aproximar, depois te propõe paciência para abri-la e finalmente te recompensa como se todo o ritual fosse parte de um pequeno pacto ancestral entre humanos e plantas. Em sua terra de origem, na Indonésia, não é uma raridade. É vendida em mercados como quem compra pão recém-feito. Mas quando viaja para fora dessas ilhas, a salak se converte em uma embaixadora do estranho, um sinal de que os sabores do mundo continuam tendo cantos ocultos. E, de certo modo, também demonstra que a beleza pode ser desconcertante. Não precisa de suavidade nem cores acesas para chamar a atenção. Basta-lhe uma casca que parece talhada peça por peça, uma textura inesperada e um sabor que mistura tradição e surpresa. Ao final, este fruto nos lembra que o exótico nem sempre grita. Às vezes sussurra por detrás de uma armadura escura. E esse contraste, o áspero por fora, o amável por dentro, é parte do que transforma a fruta serpente em uma das experiências mais memoráveis do catálogo global de raridades vegetais. Cada novo fruto traz consigo um convite a olhar o mundo com mais paciência e mais curiosidade, como se em qualquer casca escamosa pudesse esconder-se uma história que ainda não conhecemos. 8. Fruta milagrosa, Miracle Fruit, África Ocidental. E justamente quando parece que a lista não pode surpreender mais, chega uma fruta que não apenas se come, joga com você. A fruta milagrosa, Miracle Fruit, pequena, vermelha e aparentemente inocente, é uma mestra do engano sensorial. Não se destaca por um sabor intenso, nem por um aroma memorável. Seu mistério reside em uma molécula peculiar, a miraculina.
uma proteína que se agarra às papilas gustativas, como um ilusionista bem treinado. Assim que faz contato, o ácido se torna doce, o agressivo se torna amável, e até um limão recém-cortado tem sabor de uma guloseima suave. O fascinante é que a fruta não adoça nada em absoluto. Não adiciona açúcar, nem altera quimicamente os alimentos. Simplesmente muda temporariamente a interpretação que a língua faz do mundo exterior. É como se, por alguns minutos, o cérebro e o paladar se vissem obrigados a renegociar as regras do contrato sensorial. Essa armadilha amável tem sido celebrada por curiosos, chefes experimentais e cientistas com uma queda por fenômenos extravagantes. Em sua terra natal, na África Ocidental, é conhecida há séculos, usada quase como um pequeno truque doméstico para suavizar sabores intensos ou simplesmente para desfrutar de uma mudança inesperada na rotina do paladar. Mas quando é apresentada a quem não a conhece, a reação costuma ser uma mistura deliciosa de desconcerto e riso. Morder uma rodela de limão e descobrir que tem sabor de caramelo cítrico é quase uma piada compartilhada entre a natureza e quem tem a sorte de experimentá-la. A fruta milagrosa também é um lembrete de que o sentido do gosto não é tão estável quanto cremos. Tendemos a imaginá-lo como um mecanismo fixo, quase mecânico, quando na realidade é um sistema profundamente maleável, disposto a deixar-se enganar por uma proteína caprichosa. Esse efeito transitório, que dura apenas alguns minutos ou, com sorte, 1 hora, transforma cada degustação em um pequeno evento, uma espécie de rito lúdico que nos obriga a olhar com outros olhos o que cremos conhecer. E enquanto passa esse breve encantamento, o mundo culinário se inverte. Vinagres que parecem xaropes, iogurtes ácidos que lembram sobremesas, frutas cítricas que se tornam guloseimas instantâneas. O truque desaparece sem aviso, como se nunca tivesse ocorrido, mas deixa a sensação de ter visto por trás da cortina dos sentidos. Esta fruta demonstra que o exótico nem sempre está na forma ou na cor. Às vezes, está no modo como nos obriga a questionar o que damos por garantido. E assim, entre piadas químicas e surpresas cítricas, a embromadora do paladar ganha seu posto entre os frutos mais extraordinários do planeta. 9. Cupuaçu, Amazônia. Quando chega o cupuaçu, a selva amazônica parece piscar-nos um olho. Este fruto, primo próximo do cacau, cheira como se o chocolate tivesse decidido tirar férias longas e voltado perfumado de umidade, folhas gigantes e rios que rugem. Nada nele é tímido. Sua casca é grossa e escura, quase como um cofre antigo que protege um tesouro aromático reservado apenas para quem se atreve a abri-lo. O encantador do cupuaçu é que ele não imita o cacau, ele o reinventa. Sua polpa, cremosa e pálida, tem um sabor que lembra vagamente o chocolate. Sim, mas misturado com notas tropicais, difíceis de descrever, sem cair em metáforas inesperadas. Alguns dizem que tem gosto de uma mistura de abacaxi suave, pera madura e cacau perfumado. Outros asseguram que é a essência mesma da selva, em forma de sobremesa. Talvez o mais honesto seja aceitar que cada mordida é sentida como uma pequena expedição sensorial, uma viagem ao coração verde da Amazônia. E assim como acontece com o cacau, o cupuaçu cativou aqueles que exploram novas fronteiras culinárias. Com ele se fazem sucos espessos, sorvetes que parecem inventados em um laboratório de sonhos e doces, tão fragrantes que obrigam a fechar os olhos por um instante. Inclusive sua manteiga. Sim, também produz uma manteiga parecida com a de cacau. É famosa por deixar a pele com um aroma sutil, como uma lembrança de bosque depois da chuva. O mais fascinante é seu papel na vida amazônica. O cupuaçu não é apenas um fruto. É parte do ritmo diário de muitas comunidades que o cultivam, o transformam e o celebram. É sua versão tropical de um ingrediente universal, uma peça que conecta a tradição com a surpresa. Enquanto o cacau construiu impérios de chocolate, o cupuaçu construiu uma reputação tranquila, mas poderosa, quase como um segredo que a selva quis compartilhar de forma gradual. E, no entanto, em meio a toda essa exuberância, o cupuaçu mantém algo de mistério. Seu aroma é um convite, sua polpa uma promessa, sua origem uma história que cheira a terra úmida e folhas gigantescas.
É o lembrete de que a Amazônia continua sendo uma caixa de surpresas botânicas. Uma onde a fruta não apenas se come, se vive, se respira, se conta. 10. Mão de Buda, Buddha's Hand, China e Índia. A mão de Buda chega como uma aparição surrealista. Um cítrico que decidiu ignorar todas as regras conhecidas e esticar-se para o mundo em forma de dedos amarelos. Não tem polpa suculenta nem gomos para espremer. É, antes de tudo, fragrância pura. Sua aparência lembra um polvo fazendo alongamentos matinais, ou talvez uma escultura barroca talhada em limão. É uma fruta que obriga a parar, pois parece desenhada mais para ser contemplada do que mordida. E, no entanto, sua magia não está no visual, embora o visual seja hipnótico. Seu perfume é tão intenso que basta tê-la por perto para que um cômodo se transforme em um santuário cítrico. Cheira a limão, sim, mas também a flores brancas e vento limpo. Não surpreende que na China e Índia seja usada como oferenda, como amuleto de boa sorte e como adorno que perfuma templos, lares e celebrações. A mão de Buda é uma fruta que não se come tanto quanto se honra. Quando é utilizada na cozinha, o que se aproveita é sua casca, fina, aromática e sem o amargor que costuma acompanhar outros cítricos. Ralhá-la é como liberar um feitiço. Um toque em uma sobremesa, em uma infusão ou em um licor caseiro basta para elevar tudo, como se os dedos do fruto fossem antenas captando a essência da luz. Não é exagerado dizer que esta fruta vive para aromatizar, para lembrar que o gosto é apenas uma parte do prazer sensorial e que o olfato, muitas vezes, conta histórias mais profundas. Cada vez que a observamos, é difícil não pensar que a evolução também tem senso de humor. A mão de Buda parece uma piada elaborada, uma criatura vegetal que se estica, cumprimenta e perfuma ao mesmo tempo. E nessa mistura de estranheza e beleza, reside seu encanto. Um lembrete de que o mundo vegetal ainda guarda surpresas que parecem criadas por um artista em estado de inspiração delirante. 11. Jabuticaba, Brasil. A jabuticaba parece ter saído de um conto em que as árvores decidem zombar de nossas expectativas. Imagine-a, um tronco robusto, acinzentado, coberto de pequenas rachaduras, como rugas de sabedoria vegetal. E, de repente, esferas roxas brotando diretamente da casca, como se a madeira tivesse decidido adornar-se com joias para uma festa demasiado íntima para anunciá-la ao mundo. Não pendem dos galhos altos, nem se escondem entre folhas. Estão ali, coladas ao tronco, como botões brilhantes costurados por algum duende artesão. É uma imagem tão improvável que a primeira reação costuma ser perguntar se a árvore está doente ou se a fruta está colada com cola mágica. Sua forma de crescer, a famosa caulifloria, é um desses truques botânicos que desorientam tanto quanto fascinam. A natureza, quando quer, ignora qualquer padrão. Em vez de enviar os frutos às pontas dos galhos, os instala no nível do tronco, onde até os animais terrestres podem alcançá-los. Essa estratégia evolutiva tem lógica, embora o impacto visual seja mais próprio de um livro ilustrado do que de um bosque real. Diante de uma árvore de jabuticaba carregada, até o mais cético sente uma pontada infantil de assombro. A sensação de se encontrar diante de um segredo mal guardado do mundo vegetal. Quando uma jabuticaba madura está no ponto exato, sua pele escura se tensiona como um balão minúsculo prestes a estourar. Ao mordê-la, a casca se rompe com um estalido suave e libera uma polpa branca, fresca, com um sabor que lembra a uva, mas com uma nuance floral e um toque tropical que não parece encaixar em nenhuma categoria conhecida. É um bocado efêmero, doce, limpo, imediato. Talvez por isso, os brasileiros costumam comê-las ali mesmo, recém-arrancadas, sem cerimônias nem preparações. É uma fruta para o instante, para o desfrute breve e genuíno. Uma árvore coberta de jabuticabas maduras oferece um espetáculo difícil de esquecer. Em algumas regiões, quando chega a temporada, os troncos parecem murais vivos, salpicados de esferas púrpuras que brilham como estrelas presas na casca. Alguns viajantes asseguram que é uma das cenas mais hipnóticas que viram, e é difícil contradizê-los. Há algo profundamente mágico
em ver frutos nascer, onde se supõe que não deveriam. É uma pequena rebelião estética contra a rotina botânica que todos damos por garantida. Mas este fruto curioso guarda um pequeno segredo temporal que aumenta sua raridade. Oxida rapidamente. Em questão de horas após ser colhida, a jabuticaba começa a perder frescor e encanto. Por isso, sua melhor versão só existe em seu território, na sombra das árvores que a viram crescer. Para quem vive longe, o fruto chega transformado em geleias, vinhos artesanais ou licores suaves que capturam parte de seu espírito, embora jamais consigam reproduzir a experiência completa. É como se a jabuticaba negasse viajar, exigindo que seja o visitante quem faça a peregrinação. A jabuticaba também reflete, sem se propor, a identidade do Brasil. Diversa, surpreendente, exuberante e um pouco imprevisível. É simples e estranha ao mesmo tempo. Cotidiana para quem cresceu com ela, mas inesquecível para quem a vê pela primeira vez. Em um mundo onde cremos ter visto tudo, este fruto colado a um tronco lembra que ainda restam maravilhas silenciosas escondidas em paisagens comuns. A jabuticaba demonstra que, mesmo no mais habitual, uma árvore qualquer, a natureza pode decidir quebrar as regras e oferecer-nos um espetáculo que beira o fantástico. E é precisamente aí, nessa mistura de surpresa e familiaridade, onde nasce seu verdadeiro encanto. 12. Noni, Polinésia. O Noni aparece nesta travessia como esse personagem imprevisível que ninguém esquece, embora nem sempre por razões confortáveis. Sua aparência é inofensiva, uma pele clara cheia de inchaços suaves, que parece obra de algum artesão distraído que quis fabricar um queijo vegetal com vocação de fruta. Mas basta aproximá-lo do nariz para entender sua fama. O Noni tem um aroma que não pede licença. Alguns o comparam com um queijo muito forte, outros com fruta passada, e há quem prefira não o descrever para não comprometer sua dignidade olfativa. É um cheiro rebelde e persistente, uma espécie de bandeira tremulando ao vento, proclamando que esta fruta fará as coisas à sua maneira. No entanto, por trás desse desafio aromático, vive uma história muito mais profunda. Na Polinésia, é valorizado há séculos como um aliado medicinal, quase um membro a mais da comunidade. Não é uma cura milagrosa, nenhuma fruta o é, mas seu uso tradicional em infusões, cataplasmas e remédios cotidianos fala de um vínculo duradouro entre as pessoas e uma planta que ofereceu mais do que promete à primeira vista. O Noni lembra esse tipo de personagem que, embora não caia bem de início, acaba sendo imprescindível em qualquer grupo, porque sempre tem algo útil a contribuir. Seu sabor também não joga no time do complacente. É terroso, amargo, ligeiramente ácido, com um perfil que se aproxima mais de um remédio herbal do que de uma fruta pensada para o prazer. Mesmo assim, aqueles que o conhecem bem o defendem com uma mistura de pragmatismo e afeto. Dizem que é uma fruta com caráter, dessas que é preciso entender antes de julgar, e que seu valor não está em conquistar o paladar, mas em sustentar um legado cultural e funcional. É um sabor que conta histórias, não que busca aplausos. Quando o Noni amadurece, adquire uma translucidez quase espectral, como se estivesse a meio caminho entre o sólido e o líquido. Não é raro encontrá-lo caído sob as árvores, anunciando sua presença de longe, com esse aroma inconfundível, que poderia guiar qualquer um, mesmo com os olhos fechados. E embora muita gente prefira evitá-lo, há algo magnético em sua forma de existir. O Noni encarna essa ideia de que o exótico não tem que ser belo, doce nem fotogênico. Às vezes o exótico é simplesmente honesto e direto. Em um mundo onde tantas frutas competem para ser as mais doces, vistosas ou perfeitas para uma fotografia, o Noni se coloca deliberadamente no extremo oposto. Não seduz, não compete, não suplica atenção. Existia antes que o incluíssem em suplementos modernos, antes que seu cheiro se convertesse em motivo de piadas inevitáveis, antes mesmo que a palavra superalimento se pusesse na moda. Sua história é mais antiga que qualquer tendência, mais resistente que qualquer preconceito aromático e mais complexa do que sua aparência deixa ver. Ao final, o Noni nos lembra algo essencial. A natureza não trabalha para nos agradar. Trabalha para sobreviver, para se adaptar, para persistir.
Nesse processo, cria criaturas vegetais de personalidade transbordante, radicais e impossíveis de confundir. O Noni é uma delas. Com seu temperamento intenso, seu passado medicinal e sua presença que não admite indiferença, se converte em uma prova mais de que a diversidade do mundo vegetal não é feita de complacência, mas de caráter. E esse caráter, goste-se ou não, o torna inesquecível. 13. Kiwano, ou melão chifre, Horned Melon. África. O kiwano, também chamado melão chifre, Horned Melon, parece desenhado por alguém que quis misturar botânica com ficção científica. Sua casca alaranjada, coberta de pequenas espinhas que não ferem, mas advertem, tem algo de criatura fantástica. Um fruto que parece ter decidido evoluir com personalidade própria. É uma cápsula blindada que lembra sua origem africana, onde a sobrevivência sempre foi uma conversa séria entre a seca, os animais famintos e a inventividade natural. Basta segurá-lo alguns segundos para sentir que a fruta está fazendo uma declaração estética. Talvez não queiras me morder, mas com certeza queres me olhar. E ao abri-lo, a história muda de repente. O interior irrompe com um verde translúcido, quase fosforescente. Uma gelatina luminosa na qual flutuam sementes perfeitamente distribuídas. Parece o lanche favorito de um extraterrestre amigável, ou o protótipo de um designer que quis reinventar a ideia mesma do comestível. Essa dualidade, agressivo por fora, tímido e aquoso por dentro, é parte de seu encanto. Seu sabor é uma mistura curiosa, como se o pepino e a banana tivessem chegado a um convênio inesperado. Fresco, leve, um pouco doce, um pouco vegetal. Não exige atenção, nem invade o paladar. Refresca de um modo quase meditativo. Em um dia quente, comer kiwano é como permitir que alguém abra uma janela em sua cabeça para que entre ar novo. Mas sua extravagância não termina na estética. O kiwano tem uma resistência admirável. Pode conservar-se semanas inteiras sem mostrar sinais de deterioração. Este traço o tornou valioso para comunidades nômades e viajantes que necessitavam de alimentos duradouros, capazes de suportar trajetos sob o sol sem desmoronar. A natureza não apenas lhe deu espinhos como advertência, também o dotou de paciência. É um fruto que sabe esperar, um sobrevivente nato que parece desenhado para conviver com a intempérie sem perder sua essência fresca. Quando aparece nos mercados, sua presença é inevitável. Acomoda-se em montes alaranjados, que parecem pequenas reuniões de criaturas curiosas, todas prontas para chamar essa atenção de quem passa por perto. Até os compradores mais céticos param para olhá-lo, como se duvidassem entre comprá-lo ou fotografá-lo. Quem se atreve a prová-lo vive um pequeno desconcerto inicial. A textura gelatinosa quebra as expectativas de qualquer fruta normal. Mas, após esse primeiro instante de surpresa, o paladar se acomoda e descobre um sabor amável, quase infantil em sua simplicidade, como uma versão brincalhona do pepino com um sussurro de fruta madura. Embora seu aspecto possa parecer extravagante, o kiwano não está sozinho neste universo de raridades botânicas. Pertence a essa família de frutos que parecem ter escapado de um romance de aventuras interplanetárias. São lembretes silenciosos de que a evolução tem uma imaginação sem limites e, quando ninguém a olha, fabrica criaturas vegetais que desafiam qualquer categoria tradicional. O melão chifre é um convite a aceitar que o inesperado pode vir com chifres, cores impossíveis e sabores que obrigam o paladar a estabelecer novas regras. Nesta viagem cheia de frutas caprichosas, o kiwano contribui com sua estética marciana e seu frescor amável, como uma pausa respirável entre sabores intensos. Você o olha e quase pode imaginá-lo rolando por uma duna sob 2 sóis, esperando que alguém o recolha. 14. Pau-pau, leste dos extremos Xinxiu. O pau-pau, a Simina triloba, entra em cena como um infiltrado perfeito. Um fruto que deveria crescer em uma selva úmida, rodeado de lianas e cantos de aves tropicais, mas que, por algum capricho evolutivo, decidiu prosperar nos bosques temperados do leste dos Estados Unidos. É um tropical camuflado,
Um exótico de clima amável, que parece ter dito: aqui também posso. E pode com surpreendente desenvoltura. Seu aspecto exterior é discreto, quase tímido, de um verde pálido que não promete grandes aventuras. No entanto, basta abri-lo para que revele uma polpa cremosa, dourada, tão suave que lembra um creme de baunilha selvagem recém-improvisado pela natureza, como se a árvore tivesse decidido brincar com a ideia mesma do que uma fruta pode ser. Esse contraste entre sua modéstia externa e seu interior exuberante o converteu em um segredo bem guardado. Durante gerações, o pau-pau foi um tesouro local. Os povos nativos o conheciam e o celebravam. E mais tarde, os colonos aprenderam a colhê-lo em seu momento exato de maturidade. Mas raramente saía de seu entorno. Não porque fosse difícil de encontrar, mas porque é uma fruta demasiado frágil para os ritmos da comercialização moderna. É comido quando cede com suavidade ao pressioná-lo e exala um perfume que mistura manga, banana e um toque de baunilha. Se as frutas tivessem genealogias emocionais, o pau-pau estaria aparentado com as sobremesas caseiras de fim de semana, com as sobremesas tranquilas e com o prazer simples de algo doce que derrete sem resistência na língua. Sua textura é quase um ato de ternura vegetal. Ao prová-lo, entendemos por que aqueles que o conhecem o chamam de creme tropical. Não tem a consistência aquosa de muitas frutas de clima temperado, nem a firmeza carnosa das mangas com as quais compartilha certos matizes aromáticos. É mais íntimo, mais sedoso, como se fosse a reinterpretação norte-americana de uma manga que decidiu virar pudim. Essa raridade sensorial o torna profundamente memorável. É um sabor que não se encaixa com nada que cresce em sua mesma latitude. Um visitante inesperado que se comporta como se sempre tivesse pertencido ali. O curioso é que o pau-pau também apresenta um desafio culinário. Sua polpa é tão delicada que mal dura alguns dias depois de amadurecer, o que explica por que nunca conquistou as prateleiras dos supermercados. É uma fruta do instante. É preciso buscá-la durante sua breve temporada, encontrá-la escondida entre folhas, que começam a amarelar, e devorá-la antes que o tempo a reclama. Quem o transforma em sorvetes artesanais, pudins ou smoothies densos, conta que o pau-pau parece inventado para receitas que buscam suavidade extrema. Ainda assim, sua melhor versão continua sendo a mais simples: abri-lo, cheirá-lo profundamente e comê-lo ali mesmo, sob a árvore, como um pequeno luxo que não admite demora. Dentro de sua polpa, esconde-se outro detalhe curioso. Suas sementes grandes e ordenadas são um lembrete de que, em tempos antigos, estas frutas dependiam de animais hoje extintos, como os preguiças gigantes, para se dispersarem. Cada pau-pau carrega dentro um vestígio da pré-história, uma memória vegetal de uma América primitiva, onde criaturas enormes caminhavam entre árvores que já não existem. O pau-pau ensina algo que esta viagem por frutas insólitas repete com insistência amável. O inesperado nem sempre chega envolto em cores berrantes ou formas extravagantes. Às vezes, está escondido em um bosque temperado, disfarçado de fruto comum, guardando um sabor que parece impossível para o clima que o rodeia. E, no entanto, aí está, oferecendo uma nota tropical em meio a folhas outonais, demonstrando que a natureza sempre reserva um truque a mais. 15. Pêssego sangue de dragão, Dragon's Blood Peach, China. O pêssego sangue de dragão aparece como um giro dramático neste desfile de raridades. Uma fruta que parece guardar em seu interior um segredo ardente. Por fora, pode enganar. Sua pele parece a de um pêssego comum, com esse esfumaçado de tons quentes que convidam a morder sem pensar muito. Mas ao abri-lo, a história muda como uma lâmpada, que se acende de repente em uma caverna antiga. Sua carne vermelha, profunda, quase rubi, brilha com a intensidade de uma gema frutal, que não deveria existir. É como se a natureza tivesse decidido tingi-lo com tinta lendária, talvez para honrar os dragões imaginários das velhas histórias chinesas. Essa cor não é um simples capricho visual. A polpa concentra suco em abundância, a ponto de mordê-lo ser sentido como liberar uma pequena torrente doce e ligeiramente ácida,
Um equilíbrio que lembra o pêssego clássico, mas com uma energia mais intensa. A experiência é um pouco teatral. O suco escuro tinge os dedos, a boca e quase qualquer coisa que cruze em seu caminho. Comê-lo exige certo respeito, ou um guardanapo por perto, porque é uma fruta que não passa despercebida nem no gustativo nem no estético. Em regiões da China, onde é cultivado, este pêssego é quase um tesouro sazonal. Não se encontra em toda parte nem o tempo todo, e isso realça a sensação de estar diante de algo especial. As pessoas o valorizam justamente por essa singularidade. Não é apenas outro pêssego com uma nuance diferente, mas um fruto com personalidade própria. Uma versão alternativa que retoma a essência do original e a empurra para um extremo evocador, como um poema reescrito com tinta carmesim. O atraente é que sua cor vermelha não provém da mesma química que tinge as cerejas ou as ameixas. Aqui intervêm antocianinas, pigmentos naturais que fazem com que este pêssego pareça mais próximo de um vinho jovem do que de uma sobremesa tradicional. E essa mistura de ciência e estética lhe dá uma aura ainda mais intrigante, como se crescesse a meio caminho entre a biologia e a mitologia. Quando o vemos inteiro, parece discreto. Quando o abrimos, é um espetáculo. Quando o provamos, tudo faz sentido. Há frutas que surpreendem por sua forma, outras por seu aroma, outras por suas raridades internas. O pêssego sangue de dragão surpreende por tudo ao mesmo tempo. É delicado e selvagem, familiar e estranho, simples e precioso. E em cada mordida, fica claro porque recebe um nome que evoca criaturas aladas, fogo antigo e relatos que viajam de geração em geração.